Eu fico muito honrado em estar aqui com vocês, né, nesse horário aqui, nesse momento, e vocês colegas de mestrado, né, no IBET, para a gente falar desse tema tão importante, né? A reforma tributária que mexe com um dos principais tributos, né, do nosso país, que é o imposto de renda. E acho que o nosso objetivo aqui, então, hoje é esse, é fazer um bate-papo bem descontraído, bem informal mesmo, para a gente tentar passar o máximo possível para quem nos acompanha. Acredito que tenham muitos alunos também da especialização, né? A Candice entrou. Oi, Aí. Candice. Oi, Candice. Então, Candice, eu estava Agora falando vai. aqui que para mim assim, é uma honra estar ao lado de vocês para a gente poder tratar desse tema tão importante, né? Que é o imposto de renda e essas possíveis alterações que poderão acontecer. A gente deixar muito claro para quem nos acompanha que o que nós estamos tratando aqui é de um projeto de lei, né? Não, ele não foi ainda apreciado, foi recentemente apresentado no Congresso Nacional, mas que, em razão das suas minúcias ali, já causou tanta repercussão, e assim, eu vou guardar minha opinião para o final, mas acho que esse projeto conseguiu desagradar todo mundo, todos os segmentos, né? Então, eu estou ansioso para ouvir a opinião de vocês. Vocês são bastante estudiosos aí, né, do imposto de renda. E, assim, as particularidades, né, que esse projeto trouxe. Retomando a tributação de dividendos, mexendo, né, com algumas partes da tributação corporativa das empresas e mexendo também na tributação de renda do mercado financeiro. Então, acho que vai ser um bate-papo bem importante e eu espero aí que a gente passe esse momento aqui bem tranquilo e gostaria muito de ouvir a opinião de vocês, tá? O Bruno, eu acho que podia começar com você. O que você acha? É um prazer começar esse bate-papo. E, no caso, o tema é espinhoso. De fato, a proposta ela desagradou todo mundo. E o mais curioso disso tudo é que, recentemente, o ministro Paulo Guedes ele falou que ele não mandou uma proposta de reforma que seja engessada, que seja travada. Ele falou que é uma proposta fluida e que ele mandou do jeito que ele achou que deveria ter mandado e que ele gostaria de ouvir justamente especialistas, mas para ouvir especialistas ele precisava primeiro mandar a proposta. Ele até fez uma analogia dizendo que ele balançou uma árvore e agora está esperando cair os cocos. E justamente agora os cocos vão ser colhidos. Esperamos poder fazer parte desses cocos que ele vem a colher para que haja alguma melhora na proposta que foi apresentada. E justamente para começar a tratar desse tema tão espinhoso, eu acho que vale começar justamente com a mudança das faixas do imposto de renda da pessoa física. Houve um avanço, essa é uma parte favorável da proposta, porque de fato houve uma atualização um tanto quanto tímida, é verdade. A atualização das faixas do imposto de renda da pessoa física foram atualizadas em aproximadamente, algumas faixas para mais, algumas para menos, mas na média uns R$ 500 para cima, o que é melhor, isso traz benefício aos contribuintes. Mas, por outro lado, considerando todo o tempo que já passou, desde a criação das faixas do imposto de renda, elas ainda estão bem defasadas. Curiosamente, no ano passado, quando já se discutia essa atualização das faixas, e que não houve atualização no ano passado, e também não houve atualização esse ano, uma matéria demonstrou que as faixas já estavam atualizadas defasadas em mais de 130%. Então, apesar da atualização ser boa, porque realmente era necessário, ainda foi tímido. Mas esse não é o único ponto que a gente precisa discutir da proposta de reforma da tributação da renda, porque, embora haja um benefício para os contribuintes pessoas físicas, que seja a atualização das faixas, por outro lado, há algo muito ruim, que é a limitação da declaração simplificada, e eu acho que, com relação a isso, a Candice pode trazer alguns detalhes que são enriquecedores para hoje. Obrigada, Bruno. Boa noite a todos. Realmente, essa reforma, esse projeto de reforma é bem espinhoso. A gente está tratando de uma segunda fase em que a primeira
ela só foi somente apresentada, né? Então fica até confuso para o contribuinte que está aqui nos assistindo. Nossa, está falando de uma segunda fase, mas o que aconteceu com a primeira fase, né? Nada, não aconteceu nada com a primeira fase. A gente ainda tem, é só uma proposta, né? E assim, tem que tomar cuidado, porque essa primeira fase, ela traz a unificação do PIS e da COFINS. Então, a gente traz essa questão de um alíquota aí de 12%, né, do CBS, que vai impactar também nessa segunda fase. Então, quando o contribuinte ele for fazer uma reflexão, tem que fazer uma reflexão do todo, né? Porque esses dois projetos, esses dois projetos de lei, eles foram enviados. E falando um pouquinho sobre a questão atual da segunda fase de imposto de renda, diferentemente da atualização de alíquota, que ela teve um leve benefício para a pessoa física, né? A gente tem uma contramão aí de tudo que o governo prega na reforma tributária com relação ao desconto simplificado. Então, o desconto simplificado a gente tem que atentar, porque 120 entidades mandaram um ofício para Arthur Lira, tocando em pontos, né, que são mais desfavoráveis a ele. E o desconto simplificado, ele atinge aquele contribuinte que está lá na faixa intermediária, aquele contribuinte que ele não tem voz, que deve ser ouvido. Eu digo que não tem voz é porque não tem voz por grandes empresas, né, que conseguem ter esse contato direto com o governo. Então, o desconto simplificado ele tem que ser visto, ele tem que ser revisto, porque o que é que acontece? Hoje, o contribuinte pessoa física ele pode declarar seu imposto de renda de duas formas. Então, ele pode fazer aquela declaração por deduções, que ele faz todas aquelas compensações, ele tem que comprovar recibos, notas fiscais, ou então ele tem o benefício de uma declaração simplificada. Então, é uma declaração que, como o próprio nome diz, é muito simplificada. E, além de simplificada, ela ainda traz o benefício dos 20% de desconto sobre o total de rendimentos que vai ser tributado. Então, é uma declaração que ela é bastante atrativa para aquela faixa intermediária que está ali nas faixas na faixa progressiva ali do imposto de renda, a pessoa física, né? E que o que é que vai acontecer? O que é que o projeto de lei propõe? Então, esses 20% vai ser limitado a R$40 mil anos. Então, é R$40 mil. A gente não está falando de 40 mil salários anos. A gente está falando de algo que no projeto de lei não traz, Léo, nenhum tipo de ajuste, de atualização. Então, que é preocupante também, né? Então, hoje, no cenário atual, um contribuinte que recebe 3 salários mínimos, então, aquele contribuinte que recebe até 3 salários mínimos, vai ser o único contribuinte que vai conseguir se beneficiar do desconto de 20%. E o que acontece, Candice, se o projeto de lei for aprovado? Então, aquele contribuinte que recebe entre 3 salários mínimos e meio, ele vai ter que fazer aquela declaração complexa. Então, a gente traz a questão de uma declaração mais completa, traz uma complexidade ao processo e ele não vai ter aquele desconto de 20%. A base de cálculo dele, do imposto dele, vai ser uma base completa, ele não vai ter desconto nenhum. Então, acaba que o desconto simplificado, ele atinge aí aquelas pessoas que não têm como comprovar, que não têm deduções. É aquelas pessoas que seus filhos estudam em colégios públicos, é aquelas pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde, então ele não vai ter uma despesa de plano de saúde. Então, é uma questão que ela precisa realmente ser vista, porque impacta. São mais de 11 milhões de contribuintes que vão sair da faixa. E como é um valor que ele não tem atualização, daqui a 2 anos, praticamente nenhum contribuinte vai conseguir utilizar o desconto simplificado. Então, indiretamente, com essa proposta, o governo, ele exclui, né, o desconto simplificado. Então, é algo que a gente precisa realmente verificar, a gente precisa analisar e que eu tenho certeza aí que as comissões que irão analisar vão verificar, não sei, propor valores com atualizações, né, para que não prejudique tanto o contribuinte pessoa física. E, Léo, caminhando um pouquinho sobre as mudanças, né, e propostas para a pessoa física, eu acho que Bruno vai falar agora sobre um tema mais esperado da noite, que é a tributação sobre lucros e dividendos, né? E eu gostaria muito, Bruno, que você atualizasse a gente, porque eu acho que nós, advogados, vamos ser também... somos alvos aí, né, dessa nova tributação, dessa nova tributação que voltou na realidade, né?
E eu queria que você explicasse um pouquinho aí para a gente como é que está essa questão. Pois é, Candice. De fato, agora voltamos a ter uma tributação, ou melhor, ainda não, né? Porque afinal de contas nem foi aprovada, mas em tese voltaremos a ter uma tributação sobre dividendos, algo que está sendo muito criticado e eu faço coro a essas críticas. De fato, apenas 4 países no mundo dão isenção de dividendos. O Brasil é um deles. De fato, faria sentido, até para o Brasil se enquadrar nas diretrizes de todo o mundo, que houvesse uma tributação de dividendos. Qual que é o problema? O Brasil propõe, por um lado, tributar dividendos numa alíquota de 20%, o que consta da proposta. Há uma faixa de isenção para micro e pequenas empresas, mas uma grande maioria aí vai ser atingida por essa tributação de 20% dos dividendos. Por outro lado, como uma forma de tentar fazer um contraponto, o governo resolveu reduzir a base de a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica em 5%. Pois bem, atualmente nós temos uma alíquota de 25% de imposto de renda da pessoa jurídica, mais 9% de CSLL, somando 34%. Com essa redução, a base global de 34% vai ser reduzida para 29%. Contudo, os dividendos serão tributados em 20%. No fim das contas, a tributação global haverá um aumento da tributação global dos atuais 34% para 39% a até 43%, porque os valores que compõem o imposto de renda serão tributados a 29%, e depois eles serão retributados com a distribuição dos dividendos em mais 20%. Ou seja, há uma tributação sobre uma tributação. Isso vai justamente na contramão do que se espera do governo de incentivar investimentos. Você justamente está afastando que haja investimentos no país por conta de não permitir que os dividendos sejam isentos. Seria plausível, num primeiro momento, se caso desejasse de fato a tributação dos dividendos, que a alíquota fosse menor e que houvesse uma redução ainda maior da tributação sobre a pessoa jurídica, para não haver um aumento da carga tributária global. Mas, como está se discutindo primeiro uma reforma tributária antes de uma reforma administrativa, no fim das contas o governo precisa ajustar o caixa, a entrada no seu caixa, com base nos gastos atuais. E por conta disso, qualquer reforma tende a ter um aumento da carga tributária global. E justamente daí surge essa crítica. Não há uma redução, há uma redução muito tacanha da tributação sobre o lucro da pessoa jurídica e há, em contrapartida, um aumento da carga tributária com a tributação dos dividendos. Mas não é só isso que nós temos. Nós temos também outros assuntos polêmicos. E eu acho que o próximo assunto polêmico que as pessoas jurídicas vão ter que se preocupar, além da tributação do dividendo na fonte, é o novo modo de apuração do lucro. E a Candice pode trazer mais sobre isso também. Bruno, eu posso fazer só aproveitar o gancho, senão vai perder o sentido da minha pergunta. Claro, manda aí. Você falando, você sabe o que eu fiquei pensando? Essa tributação que o projeto trouxe dos dividendos em uma alíquota única de 20% e de forma exclusiva, ou seja, o sócio pessoa física não tem nem a condição de levar ele no ajuste, né, na sua declaração. Me parece, a princípio, eu não sei se vocês vão concordar, mas me parece que está violando aí o princípio de capacidade contributiva, distorcendo o conceito de renda. Porque quando você não permite fazer, vamos falar assim, esse ajuste, você acaba tributando patrimônio. Né? Então, assim, realmente... Às vezes o contribuinte tem prejuízo e ainda vai tributar o dividendo. De fato, é uma violação latente, é uma violação acachapante, na verdade, do princípio da capacidade contributiva. E você sabe o que eu acho assim, mais interessante? Aqui, assim, me perdoe, não estou aqui com cunho político nenhum, é só uma reflexão, mas me parece uma jogada do governo no sentido de vincular, né, a tributação de dividendos com
vamos dizer assim, o benefício fiscal para a pessoa física, né? A atualização da isenção. Então, quando você coloca essa vinculação, me parece que está colocando em conflito, né? O investidor e o trabalhador, que volta aquele velho dilema que a gente sempre teve, tributa ou não dividendo, né? Acho uma estratégia, isso é uma estratégia política, o discurso, né, está armado, mas eu acredito que, em razão desse levante das classes representativas das corporações, dos empresários, o governo vai ter dificuldade nesse ponto. Acho que merece aí uma calibragem aí dessa alíquota do tributação do dividendo. Então, assim, era só para a gente poder refletir sobre isso, né? Pode falar, Bruno. Pode falar. Eu acho que isso revela até a importância, né, dessa nossa live, porque, assim, o que nós mais nos deparamos hoje em dia é com legislações distorcidas, violadoras de princípios, e nós vemos a falta de sintonia com o nosso Código Tributário, né? E eu acho que daí está a importância de incluir nós, tributaristas, a sociedade nesse debate, para enriquecer e trazer, principalmente, esse viés legislativo de cunho legal, sabe? Quando você fala, embora você tenha comentado, não quero trazer um aspecto político, mas acaba que a gente não tem que fugir. Só que eu acho que a nossa análise, a nossa preocupação, ela vem mesmo, tem fundamento, justamente porque a gente trabalha com isso, a gente estuda isso e a gente vê o quanto que o nosso sistema é precário em razão dessas distorções. E eu acho que nós temos que fazer um esforço mesmo para que não haja isso, né? E só para pontuar essas questões, mas vamos lá, Bruno. A verdade, como bem trouxe o Léo, essa questão da violação ao princípio da capacidade contributiva já existe nas tributações exclusivas, né? Nós já temos alguns rendimentos que já são tributados de maneira exclusiva, e isso se torna latente por uma razão muito simples. Muitos investidores eles têm vamos dizer assim, atividade profissional exclusivamente de fazer investimentos. Isso nós já estamos falando assim de investidores de grande monta. E esses investidores, eles vão ter já têm, com relação a depender do investimento, uma tributação exclusiva de 15% e não pode se deduzir absolutamente nada. Se esse investidor passar por um grande problema de saúde, tiver um caminhão de despesas médicas, ele vai continuar tendo que pagar imposto de renda porque ele não vai poder deduzir nada. Então, veja, o nosso sistema ele já tem falhas hoje com relação a isso. E a tributação de dividendos só vai mostrar ainda mais, só vai deixar ainda mais latente essa falha com relação ao princípio da capacidade contributiva e, ouso dizer até, o princípio do não confisco. Dois princípios que são violados nesse sentido. Agora, além, né, da tributação de dividendos, eu acho que a gente também tem agora mais um problema a resolver, que é a nova modalidade de apuração do imposto. E aí a Candice pode trazer esse posicionamento para nós. Bruno, só antes de trazer o posicionamento, né, de como é que vai ficar essa nova modalidade de apuração, outro reflexo também que eu acho importante a gente trazer aqui dos lucros, da distribuição dos lucros e dividendos, é a parte também da escritura. Uma escritura agora, né, que será obrigatória, uma escritura contábil, que agora será obrigatório para as empresas do lucro presumido. Então, por quê? Então, essas empresas agora, elas vão precisar, acaso o projeto seja aprovado, essas empresas elas vão precisar distribuir esses lucros e vão precisar reter o imposto, né, de renda na fonte. Então, a Receita Federal ela precisa visualizar se essa operação ela não está lá como uma DDE, uma distribuição disfarçada de lucro. Então, essas empresas agora, do lucro presumido, que atualmente possuem dispensa de escrituração contábil, elas vão agora ser obrigadas, né, a ter esse tipo de escrituração. Então, são empresas que, apesar do governo
falar que são empresas agora de grande porte, que são empresas que têm toda uma estrutura administrativa para isso, a gente sabe que a realidade não é essa. Então, são empresas que vão tornar seus processos mais complexos. E, mais uma vez, a gente trazendo um pouquinho sobre os princípios que foram utilizados como base dessa reforma, a gente vê que não tem simplificação quanto a essa parte aí da escrituração das empresas do lucro presumido. E quanto à apuração, essa apuração agora, ela é referente às empresas, né, do lucro real. E o que é que acontece? O que é que acontece hoje, como é a sistemática hoje, o que é que a proposta propõe, né? Então, hoje, as empresas optantes pelo lucro real, elas têm essa opção de poderem fazer uma apuração anual, em que são realizados pagamentos por estimativas mensais, e elas podem também fazer uma apuração trimestral. E o que é que a proposta vem? Essa opção anual, essa opção de pagamentos por estimativas não mais existirá. Então, agora, as empresas de lucro real, elas são obrigadas a fazer uma apuração trimestral. Porém, tem um lado bom nessa história. Vocês sabem da trava dos 30%, né? A trava de limite ali da compensação do prejuízo. Então, essa trava, ela sai da jogada. Você vai poder compensar 100% do seu prejuízo nos próximos 3 trimestres. E a trava, ela só volta numa condição, pelo menos assim, no meu entendimento seria... eu tive um prejuízo nesse meu primeiro trimestre, eu não consegui compensar eles nos próximos 3 trimestres, então eu vou ter agora a trava de 30% para fazer essa compensação no quarto trimestre, né? Então, vai ter a opção da trava, eu entendi que seria mais nessa última opção, quando eu não conseguisse esgotar nos 3 trimestres subsequentes. Então, é realmente um lado bom. A gente vai no meio dessa avaliação, Léo, a gente vai vendo que tem algumas coisas que reduziu alguma certa complexidade, tem algumas coisas que ajudam, mas realmente, de uma maneira geral, acho que a gente vai chegar à mesma conclusão no final, já adiantando uma conclusão, que trouxe complexidade e trouxe realmente um aumento da carga tributária, certo? E outra questão, o que é que eu vejo nessa proposta? Eles trazem várias obrigatoriedades. Então, a gente viu a obrigatoriedade de uma escrituração contábil, a gente viu agora a obrigatoriedade da questão da apuração trimestral, e a lei também traz, o projeto de lei, uma obrigatoriedade em relação a algumas empresas. Então, algumas empresas, elas agora, com o projeto de lei, né, com a aprovação, elas vão ser obrigadas a optarem pelo lucro real, certo? E que empresas são essas, né? Então, são as holdings, aquelas holdings imobiliárias, empresas que elas possuem mais de 50% da sua receita advindas de aluguel, compra, administração de imóveis, empresas que possuem mais de 50% da sua receita advindas de royalties, com exceção, aqui eu trago 2 exceções, tá? Programas de softwares e incorporadoras, elas não vão ter essa obrigatoriedade do lucro real. E também as empresas, né, que atuam com patrimônio, direitos autorais, né? Aquelas pessoas jurídicas são criadas para grandes celebridades, para jogadores de futebol, elas também agora vão ser obrigadas a optarem pelo lucro real. E aí a gente vê novamente, né, uma complexidade, sai totalmente a questão da simplificação. Não dá nem para a gente fazer uma comparação em relação à apuração, né, do lucro real com o lucro presumido. E também a gente vê uma majoração. As empresas, principalmente das atividades imobiliárias, elas são empresas que trabalham basicamente com crédito presumido. Então, a gente, fazendo um cálculo rápido aqui em relação ao aluguel, ela vai mais que duplicar a alíquota, né? Então, empresas que podem ser também prejudicadas na questão do CBS. Aí a gente volta lá para aquela primeira fase, empresas que vão ter aquela tributação ali de 12%, empresas prestadoras de serviço. Então, a gente nota que essa reforma, ela traz algumas e que elas precisam realmente ser vistas passo a passo, porque a complexidade aqui está tomando conta do projeto.
E no tocante à pessoa jurídica, Léo, vou pedir só licença para falar um pouquinho sobre a JCP, porque eu acho, assim, na minha opinião, que depois, assim, do lucros e dividendos, a JCP ela é algo que foi que é o juro sobre o capital próprio, né? Foi algo que está sendo crítica de diversos setores e é algo realmente que a gente precisa de uma atenção, porque a JCP é um juro sobre capital próprio, certo? Então, trata-se de uma remuneração que ela é repassada para os sócios, para os acionistas, a títulos de juros sobre o capital, de investimento desses sócios. Então, a JCP, ela sempre funcionou, pelo menos no meu entendimento, eu acho também um entendimento um pouco geral, que a JCP, ela sempre funcionou como um estímulo ao investimento. A JCP, ela foi introduzida no sistema jurídico em meio a um cenário de inflação. Era aquele momento que os contribuintes, pessoas jurídicas, eles não tinham acesso ao crédito. Então, ela foi estimulada para que os sócios eles investissem nas suas empresas, no seu capital. Então, grandes empresas de fora investem no Brasil sob forma de JCP. E o que é que a proposta de lei propõe? Não, algumas pessoas dizem, está extinguindo a JCP. Não está extinguindo a JCP. A JCP, o valor que é transferido para os sócios a título de distribuição de lucros de JCP, eles podem hoje serem deduzidos da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. E o que é que a proposta ela vem? Ela retira essa dedução. Então, é um impacto bastante significativo, porque você está mexendo aí numa base de cálculo que hoje a alíquota, a tributação é 34% sobre. Então, é um desestímulo ao financiamento, ao investimento, é um desestímulo à geração de emprego, porque a gente sabe que o investimento ele traz essa questão da geração de emprego. Então, é uma questão que ela realmente precisa ser reanalisada, precisa ser revista e que eu acho que está na contramão do que o país está vivendo. É como o Léo falou, não estou querendo entrar em questões políticas, mas eu acho que é um momento que o Brasil está precisando de investimentos, a gente está simplesmente chutando o investidor do Brasil e até mesmo o investidor brasileiro está tornando muito mais atrativo ele investir fora do que investir dentro do seu próprio país. Eu acho que um grande exemplo disso também, desse incentivo a excluir o investidor do país, é a questão do ágio, né? A proposta trazida pelo governo de reforma do imposto de renda visa também inviabilizar a dedução do ágio. O ágio, que foi um grande instrumento de investimento trazido na década de 90, no final da década de 90, foi muito utilizado, muitas empresas elas se valeram do ágio para construir suas bases aqui, muitas foram as empresas que vieram do exterior e adquiriram participação de empresas nacionais para instituir suas bases aqui. Há, inclusive, diversos bancos, por exemplo, nessa hipótese. E isso se deu justamente para quê? Para incentivar investimento. O Brasil, ainda mais quando surgiu no contexto lá em meados da década de 90, surgiu justamente numa situação em que veio de muitos anos de mercado fechado com a ditadura militar e precisava se abrir, e veio se abrindo aos poucos, e o ágio foi um importantíssimo instrumento nesse sentido. Foi um instrumento justamente para priorizar a entrada de capital estrangeiro. A entrada de capital estrangeiro foi também o que trouxe segurança para a nossa moeda por muito tempo mesmo. E mesmo assim, a proposta agora visa tirar esse incentivo. Então agora, uma empresa que resolver adquirir participação de uma outra empresa, ou adquirir até uma empresa como um todo esse custo, vamos dizer assim, de investimento, nos termos atuais, né, não é o ágio meramente em si, né, mas a mais-valia, o goodwill, o ganho em si, oriundo desse benefício, desse investimento, ele não vai poder mais ser deduzido da base de cálculo. A ideia é você realizar a aquisição de uma empresa por um valor superior ao que ela vale, visando o investimento futuro. E esse custo adicional não vai poder mais ser deduzido. Então, surge aí, de novo, mais um mecanismo para ir contra o incentivo ao investimento. Ou seja, o governo está retirando o capital do país. E não, isso não é uma análise política, isso é uma análise financeira.
Porque a partir do momento em que o contribuinte ele se vê inviabilizado de realizar um investimento, o que ele vai preferir fazer? Como muito bem disse a Candice, ele vai preferir investir em países onde haja um maior incentivo a isso. E não só o ágio, né? O problema não é só o ágio. Há também a impossibilidade de dedutibilidade agora do pagamento em ações. O pagamento em ações ainda é um grande meio de você viabilizar que um funcionário seu, tido as grandes estrelas do seu negócio, ele seja recompensado pelos anos de trabalho. E aí você entrega ações para ele. Você fala, olha, você é um cara tão bom que eu vou te dar ações da minha empresa. Porque a partir do momento em que você trabalha para mim, você faz a minha empresa crescer, as minhas ações valorizam e você cresce comigo. É um grande incentivo, é um grande estímulo para as grandes estrelas do mercado de trabalho. E agora, sem poder realizar a dedução do custo do pagamento em ações, surge mais uma vez um desincentivo ao investimento, e pior, um desincentivo ao emprego, ao trabalho. Então, você vê, assim, alguns pontos que, de fato, a reforma está andando na contramão, no geral. E eu só queria fazer uma pontuação rápida. A nossa ideia aqui era responder perguntas ao final, mas teve uma pergunta que me chamou muito a atenção, que foi da nossa querida professora Iris Vânia, que nos dá aula no mestrado, que ela que eu fui obrigado a trazer a pergunta dela antes dos demais. Não se sintam menosprezados, tá? Por favor. Mas a nossa professora Iris Vânia, ela trouxe um ponto lá atrás do que a gente falou agora há pouco, com relação à tributação de dividendos. Ela fez o questionamento se isso não seria uma bitributação. E sim, no meu ponto de vista, é sim uma bitributação, justamente porque a pessoa jurídica vai fazer a tributação desses valores e depois, quando realizar a distribuição dos dividendos aos sócios, e os dividendos eles compõem exclusivamente o lucro da empresa, esses valores vão ser tributados novamente por meio dos dividendos. Então, sim, concordo com a professora Iris, sim, vai haver uma bitributação. Imagina, professora, você não está causando, não. Eu me senti na obrigação de trazer essa pergunta antes, até porque é relevante, a gente não comentou isso. E claro, você foi a nossa professora também no mestrado, é muito querida por todos nós. Eu estou falando em nome do Léo, da Renata e da Candice, mas eu creio que eu possa falar em nome deles também. Bruno, esse é um ponto tão... Eu acho que ele é crucial. Exatamente. E assim, eu acho que sem populismo, né, igual alguns políticos estão usando, não tem como você avaliar a tributação de dividendos sem você olhar a carga tributária da pessoa jurídica. E acho que uma obviedade ululante, eu concordo plenamente. E assim, a gente vai concluindo assim, por final, eu acho que está muito claro que o governo está vendendo gato por lebre, né? Na verdade, sim, se você for olhar a exposição de motivo desse projeto de lei, ele parece que está totalmente fora da realidade brasileira. Né? Tá cheio de pegadinha esse projeto. Eu fui anotando aqui para fazer os comentários, por exemplo, na parte que a Candice estava mencionando a respeito do lucro presumido e que passou a ser obrigatório o lucro real, né, para algumas atividades. O que o governo fez? Ele, ao invés dele mexer nos coeficientes de presunção, né, se ele acha que uma determinada atividade não está tendo tanta despesa, então o lucro presumido está maior, ele deveria manipular o coeficiente. Mas não. Ele quer o quê? Ao invés de simplificar, ele complica. Ele tira aquela atividade e joga para o lucro real. Então, isso para mim é um retrocesso, né? E então, quando a gente vai fazendo a análise dessas exposições de motivos, você vai ver que é totalmente contraditório, incoerente, e aqueles princípios que colocam lá, né, são 7 princípios da reforma: simplificação, transparência, acabar com alguns privilégios, né? Você vê que, na verdade, não tem nada disso. O negócio está aumentando carga tributária e está ficando muito mais complexo. Uma outra coisa que eu achei que eu queria até mencionar com vocês, quando a Candice falou assim, ó, o recolhimento pelo lucro real anual, né, por estimativa, acabou. Agora vai ser só trimestral. Acabou a trava. Você vai poder compensar. Mas e para trás?
Eu vi gente falando, É. pô, se eu tiver, não vai ter como. Então, por isso que encurtaram ali, vamos falar assim, por que não colocou 6 meses? Não, é porque já tinha 3 meses? Não. É pra gente, ao meu ver, é justamente para dificultar essa compensação. É um ponto que a gente precisa ter atenção. Outra coisa que eu achei muito polêmico também, eu não sei se vocês vão concordar, de coisas que vocês já falaram. JCP. A dedutibilidade Concordo, opa. acabou. A dedutibilidade acabou. Sim. Então vamos lá. Mas se eu quiser pagar JCP para os sócios, eu vou ter uma carga tributária menor, porque é 15%. 15%. Ao invés de eu pagar 20% nos dividendos. O que vai Uhum. acontecer? A empresa vai resolver, ao invés de pagar os dividendos, pagar JCP. E aí a gente vai pegando o tanto que o projeto veio com, vamos falar assim, aquela gordurinha mesmo. Que não faz sentido Vem. você mandar um projeto com tributação de 20% e manter a alíquota de JCP de 15%. Você vê que o governo conhece tanto o nosso Congresso Nacional que ele já mandou muita coisa lá em cima, porque ele sabe que os congressistas vão passar, né, a faca, tirando essas gordurinhas e fazendo um discurso político ali, que todo mundo sabe que acontece. Verdade. Eu acho que todo. Eu não sei se o Bruno quer fazer alguma colocação. Não, fica à vontade. Eu acho que todo esse empenho que não teve, talvez, com relação à pessoa física, à pessoa jurídica, talvez sobre a minha ótica, né, sobre a minha análise, o governo trouxe uma certa simplificação que ele pode simplificar lá no mercado financeiro, né? Porque no mercado financeiro, pelo menos pela análise dos investidores, né, de quem trabalha com essas day trades e tal, que realmente a ideia é boa. Vamos dizer assim, que a ideia é boa, mas tem alguns pontos que precisam ser melhor, vamos dizer assim, devem ser ajustados, né, adequados à nossa realidade. Mas se você... vamos falar então dessa reforma com relação aos investimentos financeiros. Nós vamos pegar hoje as operações em bolsa de valores. Nós temos a operação hoje mensal, né, com alíquotas de 15% em mercados à vista, a termo, de opções e de futuro. E 20% na day trade e nas cotas de fundo de investimento imobiliário. Você vem com uma proposta de fazer uma apuração trimestral, desculpa, e com uma proposta de trazer uma alíquota de 15% para todos no mercado. Isso à primeira vista para nós. Isso sim parece representar uma simplificação, né? Que eu acho que é o que a gente... na verdade, o que mais a gente almeja hoje, né? Uma simplificação. É poder olhar o sistema e entender o sistema pela ótica de um leigo. Olhar e entender o que você está fazendo, o que você está pagando e o que você está participando, né? Acho que isso é uma grande dificuldade hoje. Veja, no mercado financeiro, também eles trouxeram a possibilidade de você fazer hoje. Você só pode compensar os resultados negativos dentro das operações que têm a mesma alíquota, né? E já a proposta, ela já simplifica no seguinte sentido. Olha, veja bem, aqui você vai poder fazer essa compensação de resultados negativos, inclusive de operações de day trades, cotas, de fundos negociados em bolsa, com todas as operações. Então, eu acho que, do meu ponto de vista dessa análise, eu vejo que aqui ele conseguiu, ou talvez seja por isso que foi posto como um dos pilares, né, da proposta, a simplificação. Talvez ele começou fazendo a proposta pelo mercado financeiro, aplicou a simplificação que ele colocou no tópico e foi discorrendo. Nós temos ainda aqui no mercado financeiro, então, essa apuração no trimestral que acaba que
você, agora que tem bastante notícia, você vê bastante investidores, pessoas falando, os contabilistas dizendo que acaba que facilita um pouco essa questão dessa apuração trimestral, né? Porque você pode também fazer uma compensação de um mês com o outro até fechar essa apuração. E me corrijam se eu tiver distorcido alguma questão. Mas... E também nós temos a questão já da aplicação dos ativos de renda fixa, como o Tesouro Nacional e a alíquota única de 15%. E eu vejo com bons olhos isso. Vejo que o projeto realmente atinge a finalidade aqui de acabando com o escalonamento, né, em função da duração de aplicação. Veja, hoje se você faz um investimento e você não tiver condições de deixar no mínimo 180 dias, você precisar retirar, você vai pagar uma alíquota de 22,5%, né? E assim vai, de 181 dias a 360, você vai regredindo conforme o período que você tem de disponibilidade financeira para deixar o seu valor ali investido. E eu acho que aí traz uma certa isonomia, no meu ponto de vista, com relação aos investidores. Eu acredito que aí consiga absorver um pouco do mercado que nós temos hoje. Porque muita gente fala, essa não é a realidade do mercado hoje. Talvez não seja ainda a nossa realidade, mas pelo que a gente pode acompanhar, acho que todos nós, hoje com a evolução, com a tecnologia, nós hoje conseguimos falar sobre bolsa de valores. As pessoas mais do interior, eu sou do Mato Grosso do Sul, antes a gente falava em investimento de bolsa de valores, a gente pensava que era uma coisa de paulista, entendeu? Era uma coisa que saía totalmente fora da nossa realidade. Hoje não. Então eu acredito que isso seja um estímulo, sim, e seja uma forma de tratar com um pouco mais de isonomia os investidores e estimular que as pessoas trabalhem com o dinheiro, passem a investir. Talvez ele tenha conversado bastante, né, com o pessoal do mercado financeiro antes de trazer essa proposta, de montar essa proposta, coisa que ele está fazendo um pouquinho tardiamente no relação aos outros aspectos, né? Uma questão que eu gostaria de pontuar, que eu acho que é uma questão bem crítica, que até o Bruno já mencionou, né? Realmente sobre os 20% sobre os dividendos, porque aí eu acho que sai todo mundo sai de casa e quer discutir, porque, peraí, eu acho que tem uma grande parcela da sociedade nessa situação, né? E uma forte crítica, eu acho que talvez seja mais importante que eu vislumbro nessa situação, mas que impacta financeiramente, né? É que a proposta ela impõe o fim da isenção sobre os rendimentos distribuídos à pessoa física e no caso de fundos de investimentos imobiliários com cotas negociadas que vai valer já pretende-se que valha já a partir de 2022. Então, peraí, nós estamos chegando em julho de 2021 e você falar que vai trazer uma realidade dessa para o mercado, eu acho que realmente vai sair todo mundo correndo até entender o que está acontecendo, porque nós viemos de um cenário onde nós não temos muita credibilidade legal, né? Então, as pessoas demoram um tempo. Não, peraí, mas primeiro eu quero entender. Como assim vai simplificar? Eu acho que no mercado, no meu ponto de vista, nessas situações, eles conseguiram trazer uma certa simplificação, né? E só para finalizar aqui com relação, por exemplo, o Léo que trabalha bastante, né? Com relação ao agronegócio. Minha região também, aqui nós trabalhamos bastante com agronegócio. E tanto esperavam-se que iria ter uma taxação, né? E para grata surpresa, eu acho, de todos nós, ou talvez não, porque tem vários impasses, várias situações que precisam ser resolvidas, né? A proposta, ela não mexe nas isenções das debêntures incentivadas, né? Da letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio. Então, talvez isso seja... Não sei se talvez eles vão negociar isso na Câmara, mas eu acho muito importante, fazendo
um fechamento, assim, que o mais importante disso tudo, mais importante do que a gente entender os pontos críticos, é a gente ter essa noção que nós precisamos participar desse debate e não deixar apenas para que as grandes empresas, os lobbies começam a operar, né, no Congresso, porque realmente é a nossa oportunidade de tratar da tributação que afeta diretamente a todos nós, né? Afinal, você está vendo seu saláriozinho sair no final do mês com 27,5%, sem saber como é que funciona, você monta uma empresa e você começa a perceber. Hoje, nós que trabalhamos no agro, você faz muito planejamento sucessório, tributário, e de repente você vê as pessoas com medo de criar uma empresa. Não, peraí, eu vou me onerar, peraí, eu já quero desistir. Não, calma, vamos analisar o sistema. Mas eu acho, Léo, que isso, eu não sei como está o pessoal aí, mas o pessoal já está... Na verdade é que ninguém se aprofunda muito, mas todo mundo apavora junto. Então, assim, eu quero essas considerações. Eu acho que o mercado financeiro, dentre os três, que pessoa física, pessoa jurídica e o investimento, eu acho que o que menos teve distorções. Ele pelo menos trouxe uma certa simplificação. Eu acho que no fim de privilégios eu consegui vislumbrar, e eu gostaria de ouvir as observações de vocês com relação a isso. Eu vou só fazer aqui sobre apavorar, né? Você falou que lhe apavora. Sabe o que me apavora bastante e que eu acho que vocês vão concordar comigo? É a questão de ausências de regras de transição. A proposta, ela não traz regras de transição. A gente vai fechar os olhos, acordar em 1º de janeiro de 2022 com... Será que vamos tributar os lucros auferidos até 2021? Cadê? Não está muito claro isso, né? Não está, não está. De pôr fim na isenção já a partir de 2022. Veja bem, nós estamos na passagem do ano 2021, né? Eu ouvi a Renata falando, né? Eu lembrei que você, Candice, você estuda muito, vamos falar, o processo de criação das normas, né? Essa fase ali prévia. E a gente vê o tanto que é importante a participação da sociedade, né? De ter pessoas da área, né, direito, da área econômica, contábil, participando desse debate. Porque, afinal de contas, é uma mudança, igual o governo vem, protocola o projeto e quer aprovar em toque de caixa. E a gente está vendo um tanto de distorção, o tanto de bodinha em sala que tem, né, de pegadinha, e se não ficar atento, depois que aprova, acabou. É muito complicado, né? Então, a Renata chamou com muita propriedade. Ela mencionou da simplificação, ela achou que foi bom as alterações da tributação do mercado financeiro. E eu tenho uma ressalva com aquela tabela regressiva, que eu acho, eu enxergo aquela norma como uma norma indutora. Ela estimula o investidor a deixar o dinheiro mais tempo. Por quê? Porque com isso ele faz o custo do crédito para quem precisa pegar dinheiro emprestado ficar mais barato. A gente precisa enxergar o mercado financeiro assim, o investidor, a instituição financeira que faz a intermediação e quem está precisando do crédito. Então, quanto mais tempo eu deixar o dinheiro no mercado ali, mais barato vai ficar o juro. Mas, enfim, é um ponto de vista, né? E eu acho que está com um prazo pertinho da gente poder finalizar, né? Só para falar rapidinho, acho que é muito importante um ponto nesse projeto é a questão da autorização para fazer a atualização do valor do imóvel. Eu acho que isso é muito importante, é um ponto muito positivo, planejamento tributário aqui, mas que exige muita cautela. Tá? Uhum. O que o projeto traz? Fala, ó, o ganho de capital que você teria no momento que você fosse vender o imóvel, você vai antecipar. Você vai pagar 5%, né, em cima da diferença do valor do mercado, daquele momento que você está atualizando, com o custo de aquisição. Então, veja bem, se fosse o ganho de capital normal, você pagaria pela tabela de 15% a 22%. Né? Agora não, se você antecipar isso, você vai recolher 5%. E isso eu vejo que é uma norma
indutora também de comportamento. Acredito que muita gente vai aderir e acho que vai ser um reforço para os cofres públicos, né? Porque vai gerar muita receita em razão desse recolhimento. Concordo plenamente, Léo. Tanto com relação a essa norma, a essa indução de comportamento do mercado, também com relação à reavaliação dos imóveis. Então, a ponderação foi perfeita. Foi assim, uma ponderação realmente, de fato, há uma questão de simplificação aí e há uma questão de isonomia, que muito bem trouxe a Renata, mas, assim, de fato, há uma indução de comportamento que tem que ser salientada e que, de fato, isso pode ser um andar para trás, apesar dos benefícios que são trazidos. Então, assim, a minha conclusão, ao fim e ao cabo, é que a proposta ela tem muitos complicômetros aí no meio, já antecipando as minhas conclusões, né? Mas tem alguma coisa boa que dá para ir no meio. Eu acho que discutindo, e aí eu acho que vale salientar também justamente o ponto que tanto você, Léo, quanto a Candice trouxeram de ser necessária a nossa participação na produção da norma. Eu acho que com base nisso a gente consegue fazer com que haja melhorias e não saia esse Frankenstein que a gente está analisando agora com tantas coisas ruins, principalmente para investidores, apesar de terem alguns pontos bons. Concordo, Bruno. Concordo, sim. E eu acho, né, que falando acho que por todos, desculpa, Renatinha, falando aqui por todos, eu acho que um dos principais objetivos dessa nossa live foi justamente levar para você que está nos assistindo, né, que tem um entendimento um pouco mais básico do imposto de renda, como anda essas propostas, como anda a reforma tributária, quais são os projetos que estão sendo apresentados. Então, é muito importante de todo contribuinte ele realmente acompanhar e se fazer ouvido, né? E realmente os pontos que são mais incongruentes, eles precisam ser reanalisados. E se ninguém falar nada, é como o Léo falou, passa e depois disso a gente não tem mais o que fazer. A norma já está lá publicada, né? Já está lá com sua vigência. Então, a gente depois é só seguir. Então, a gente tem mesmo que atuar agora, nesse momento, e entender o que é que está acontecendo no Brasil. Exatamente. Eu acho que... pode falar, Renata, depois eu falo. Eu só vou fazer um fechamento depois. Não, eu ia falar que, na minha concepção, essa proposta que existe hoje, da forma como ela está, ela é um monstro. Ela tem muita coisa ruim. Eu acho que precisa de muito debate, diálogo, calibragem. E assim, hoje a notícia que eu tive é que o presidente da Câmara mudou de ideia, não vai votar agora nesse encerramento do primeiro semestre do Congresso, né? Deixando o segundo semestre. Então, eu acredito que as coisas já começaram a mudar, e isso eu acho que é a articulação das entidades representativas dos contribuintes, né? Acho que nós temos que participar, sim, de forma direta e ativa nessa construção dessas novas normas jurídicas, sim. Sim, e eu acho, inclusive, Léo, eu acho que só ressaltando aqui a importância de... Até às vezes a gente dá uma continuidade nessa proposta de live nesse sentido, porque é importante também a gente se despir um pouquinho, despir da política um pouco e tentar analisar do aspecto técnico. Por quê? Porque depois é o contribuinte que vai arcar com os custos, né? Nós, advogados, na verdade, vamos só ficar costurando e tendo mais problemas para desmistificar esse nosso sistema, que até hoje nós não conseguimos entender ele na sua plenitude em razão das incongruências, né, que nós nos deparamos constantemente. Então, eu acho que é muito importante nós mesmos, como juristas, debatermos, tirando um pouco esse viés político. Claro que a gente sabe que o impacto, né, na administração do país é latente, mas eu agradeço, só gostaria de finalizar agradecendo a participação de todos. Nossa, fiquei muito feliz, amigos antigos, colegas de advocacia que vieram prestigiar, professores.
E para mim é sempre uma honra poder estar ao lado de vocês, porque eu estou aqui para aprender e aprendo muito com vocês. E eu só estou com medo de cair em qualquer momento na nossa live, por isso que eu gostaria de deixar meu agradecimento e dizer que eu estou muito feliz e muito honrada de ter participado aqui com vocês. Espero que tenhamos próximas. Muito obrigada pelo convite. Eu também queria aproveitar e já deixar o meu agradecimento também ao Léo pelo convite. E também gostaria de mostrar a minha satisfação por algumas pessoas aqui que eu vi que compareceram à live. Minha mãe, obviamente, né? Afinal de contas, minha mãe tem que aparecer. O Henrique Souza, um grande amigo meu, grandíssimo advogado de direito marítimo. O Guilherme Diniz, nossa fonte do direito. A professora Jaqueline. Guilherme Borini, um amigo meu jornalista. Fernanda Pacobaíba, professora do IBET, o Pedro Long, amigo meu do Mackenzie, Lucas Marques, também do IBET, o Guilherme Lippel, que trabalhou comigo, o Diego Salles, do mestrado, a Roberta Porto, também do mestrado, a professora Irisvânia, o Eduardo Paiva Gomes, com quem eu tive o prazer de trabalhar também, o Rafael Pascotto, que estudou comigo, o Paulo Felipe, do mestrado também, Iago Gama, do mestrado, o Edmundo Emerson de Medeiros, com quem eu tive o prazer de ter aula no Mackenzie, Marcelo Bacchili, com quem estudei junto no Mackenzie. Então, tentei resumir algumas pessoas que eu vi, de quem eu não vi, eu peço desculpas de verdade, mas ficam aqui os nossos agradecimentos por quem compareceu. Também o Felintro Júnior, meu sócio, também compareceu. Então, tentando aqui mandar um abraço para todos, e se eu esqueci alguém eu peço perdão, se eu passei por alguém eu peço perdão, mas fica aqui os nossos agradecimentos por vocês terem vindo prestigiar e esperamos que tenha sido uma grande e valiosa contribuição para vocês. Eu aproveito o gancho, né, dos agradecimentos, e eu agradeço a Léo, ele foi o mentor, o idealizador dessa live, de nos reunirmos para bater esse papo aí com esse intuito de trazer alguns pontos, em nossa opinião, como principais. Infelizmente, a proposta, né, ela é extensa, a gente não conseguiria jamais debater todos os pontos em uma live, principalmente uma live que tenha a durabilidade aí de 1 hora. Então, eu gostaria de agradecer aos meus colegas, Bruno e Renata, sempre um prazer estar com vocês. E a todos que estão nos assistindo. Eu não vou citar nome, gente, desculpa, porque eu tenho medo de esquecer alguém, mas estão no meu coração. Obrigada mesmo, de verdade, por estarem conosco hoje à noite. E eu acho, vou fazer um spoiler meu, eles não sabem ainda, que vai ser a primeira de muitas lives com esse quarteto. É um spoiler. Foco nisso. Muito bom, Candice, muito bom, viu? Eu também deixo aqui também o meu abraço a todos que nos acompanharam, né? Agradecimento a todos vocês. Foi uma honra participar aqui com os colegas e a gente se vê logo mais debatendo outros temas tão relevantes do direito tributário. E eu acho que esse papel que a gente está exercendo aqui é muito relevante, né? Trazer esse assunto tão complexo e tentar fazer uma explanação bem leve, bem tranquila, para que todos possam compreender, né, e tomar decisões aí, sabendo das consequências e tendo previsibilidade. Afinal de contas, eu acho que o que é principal para a gente, no direito, é a segurança jurídica, né? Então, é em busca disso que a gente tenta debater esses temas aqui. Tá, galera? Obrigado de coração. Obrigada, gente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Léo, pelo convite. Muito obrigado, Candice e Renata, pela parceria. E, se Deus quiser, que a gente ainda faça muitas outras lives, que esse quarteto apareça bastante aqui no Instagram para buzinar na orelha de vocês. Certeza. Abraço. Então, uma boa noite a todos, uma boa semana e um bom feriado para quem é de São Paulo, como eu, e um bom fim de semana. Tchau. Boa noite. Tchau.